De Lula, vamos para Bolsonaro, porque notas referentes aos 27 milhões de reais gastos nos últimos 4 anos não param de surpreender e mostram aí o uso indiscriminado do cartão corporativo por parte do ex-presidente. Entre as compras da família Bolsonaro tinha até Rivotril, é um medicamento tarja preta controlado, recomendado, entre outras coisas, para tratar ansiedade, Nutella e lanches para alimentar cabos eleitorais durante as famosas motociatas, das quais o ex-presidente fazia questão de participar. Esses são alguns itens específicos, mas o cartão era frequentemente usado para fazer supermercado, comprar produtos de higiene, restaurantes, hotéis. Esses detalhes foram levantados pela organização Fiquem Sabendo, especializada em acesso à informação pública, e estão na coluna de Guilherme Amado de hoje. E é por isso que ele está aqui com a gente para trazer mais informações sobre esse tema. Boa tarde, Amado, tudo bem? Tudo bem, Rafael, como é que tá? Conta pra gente, então, o que é que essas notas revelam? Apesar desse escândalo, a gente já vê um certo escândalo, mas o que é que de fato quer dizer essas notas que estão sendo apresentadas pela Associação Fique Sabendo? É fundamental para a gente conseguir detalhar e entender como que o Bolsonaro e as outras autoridades que tinham direito ao cartão corporativo, como que elas gastaram esse dinheiro, como que elas usaram esse dinheiro e esse direito, né? É bom a gente lembrar que o cartão corporativo, ele é para ser solução. Porque como é que era antes do cartão corporativo, né? Que o cartão corporativo ele foi implementado a partir do primeiro governo Lula. As contas do presidente da República, dos palácios, os gastos de dia a dia, eles já eram pagos pela gente, só que eles não tinham um controle tão eficiente como o cartão corporativo permite que haja. Com o cartão corporativo, você consegue fazer isso que a gente está fazendo hoje. Você consegue ter faturas, você consegue ter as notas fiscais, né? Aquilo foi pago, não foi pago em dinheiro vivo, então a chance de ter desvio de dinheiro, de ter corrupção é muito menor, e você consegue fazer esse accountability que a gente está fazendo hoje, está pegando as notas e está vendo no que foi gasto. E por que isso é importante? Porque esse dinheiro é o nosso dinheiro, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, e a gente tem o direito de saber se aquele dinheiro foi bem gasto pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. Fiquem Sabendo é uma organização especializada em lei de acesso à informação, né, em obter informação pública por meio da lei de acesso à informação, e eles apresentaram um recurso na resposta que eles tinham obtido há 2 semanas, na semana passada, que eram os valores dos cartões corporativos, os valores globais, e um detalhamento sem ser por nota fiscal, e eles fizeram um recurso dizendo: nós queremos nota fiscal. E aí foi autorizado o acesso a eles, mas o acesso é físico. As notas estão em papel ainda, não foram digitalizadas. Então eles foram até um prédio aqui em Brasília, onde elas estão armazenadas, com um scanner portátil, e foram escaneando tudo e começaram a publicar esse acervo hoje. Quando eu vi o acervo de manhã, eu e a minha equipe na coluna, a gente começou a se debruçar sobre os PDFs das notas fiscais, a ver o que tinha, né? E os gastos são esses que o Rafael contou, né? Muito gasto de comida, então picanha, vários quilos de picanha, vários quilos de filé mignon. Mas me chamou a atenção que havia alguns gastos descritos como saque, né? Foram feitos saques de dinheiro vivo com o uso dos cartões corporativos. Automaticamente, seria inevitável, eu me lembrei da reportagem que o Rodrigo Rangel, nosso colunista aqui, meu colega, publicou na sexta-feira na coluna dele. Na sexta, o Rangel trouxe a informação para a gente de que a investigação que existe no STF para apurar gastos do Bolsonaro com cartão corporativo havia identificado o uso dessa possibilidade dos saques para fazer uma espécie de um caixa 2. E a suspeita da investigação é que esse dinheiro obtido por meio desses saques tenha possivelmente financiado os ataques golpistas do 8 de janeiro. Esses valores, eles são muito... Se você olhar isoladamente, ele é um valor baixo, né? O maior saque que tem ali é de 22 mil reais, dos que a gente identificou. Vamos lembrar que não são todas as notas que estão na base já. E esse de 22 mil reais é para uma coisa chamada suprimento de fundos, que é um valor que a presidência da República tem à disposição, uma coisa legal, para conseguir comprar coisas de emergência em dinheiro vivo. Esse valor consta de uma nota de 22 mil reais,
um saque que foi feito numa antecipação do uso do suprimento de fundos. Os outros saques, muitos saques de R$1.000, vários, em alguns casos, 2, 3 saques no mesmo dia, com separação de minutos, e em alguns deles há justificativas. Por exemplo, um deles tem a justificativa de que teria sido usado para pagar excesso de bagagem. Provavelmente um excesso de bagagem de algum assessor ou algum familiar do presidente que não estava no avião da FAB, né? Porque a gente sabe que o próprio presidente em si, ele se locomoveu o tempo inteiro com um avião da FAB, não seria ele pagando excesso de bagagem. E aí o que tem que ser feito agora? Tem que se investigar se essas notas que indicam saques são as notas, né, são os valores que são citados na investigação da Polícia Federal, que o Rangel trouxe alguns detalhes na sexta-feira. E ver se essas justificativas atribuídas ali, se elas existem mesmo, se elas são verdadeiras. Porque também não dá para a gente necessariamente criminalizar isso. Existem algumas despesas que talvez realmente tivessem que ser feitas em dinheiro vivo e por isso ter que fazer os saques. Mas tem que ser investigado, tem que ser apurado para saber se o uso foi realmente o que foi indicado ali, o que foi justificado ali. Mas há também os gastos aí que precisam ser esclarecidos, não necessariamente dinheiro vivo, né? Tem um deles que é de um hotel, que foi pago o hotel, e na verdade o Bolsonaro não estava na localidade no dia. Isso. Então ainda há essas suspeitas para além desses dos saques, né? Tem algumas coisas estranhas, assim. Esse caso a gente tinha publicado já na semana passada. Um hotel que foi pago alguns quartos do hotel, gasto R$30.000, e o Bolsonaro sequer estava na cidade naquele dia. Mas tem vários outros. Por exemplo, os gastos com motociata. Dia de motociata, tem várias notas pagando centenas de lanches. Lanches que muito provavelmente eram para os participantes da motociata. Ora, então tinha um presentinho para o participante da motociata. O participante da motociata ganhava um lanche. Tem que esclarecer isso, porque a ser isso mesmo, e considerando o uso político que o presidente fazia da motociata, pode ser configurar o uso da máquina pública para comprar apoio político, né? E diversas outras coisas. Tem que esmiuçar e ver se ali não era uma maneira do Bolsonaro de tirar dinheiro vivo da administração. Vamos lembrar, Rafael, é muito importante a gente falar nisso, o Bolsonaro e sua família têm um histórico muito ruim com dinheiro vivo, né? A rachadinha, todos os esquemas de rachadinha, vamos lembrar que há 2 investigações, né? Há uma investigação aberta, já avançada, contra o Carlos Bolsonaro sobre rachadinha, havia investigação do Flávio Bolsonaro sobre rachadinha, e não há investigação, mas há indícios muito fortes de que o Bolsonaro também tinha rachadinha no gabinete dele, né? No ano passado, nossa colega Juliana Dalpiva, ela publicou em diversas reportagens informações e áudios de WhatsApp mostrando que também havia um esquema de rachadinha no gabinete do Bolsonaro. Esses repasses, né, parte que a gente chama de rachadinha, é o crime de peculato, mas o que é? Parte do salário de alguém. Eu vou te empregar, você vai ganhar 5 mil, mas você vai me dar 4, você vai levar 1, não precisa trabalhar. Esses 4 mil seriam embolsados. É uma prática que existe em vários gabinetes, só que teria sido feito de uma maneira estruturada durante anos pelo Bolsonaro e pelos filhos. E aí você tem, coincidentemente, o estranho costume de comprar muitos imóveis com dinheiro vivo. A família Bolsonaro, e aí quando fala família, não são só os filhos, não, irmãos, outros parentes, eles têm um gosto muito peculiar, que é comprar imóvel com dinheiro vivo. Então você teve contados também pela Juliana Dalpiva e pelo Thiago Erdi, também nosso colega, 39 imóveis comprados pela família Bolsonaro com dinheiro vivo. A suspeita qual é? É que esse dinheiro seja talvez dinheiro da rachadinha. Dinheiro que eles sistematicamente tiravam dos cofres públicos e usavam para enriquecimento patrimonial, enriquecimento ilícito. Essa é a suspeita e é muito grave se isso tivesse perpetuado com o Bolsonaro na presidência. Se isso também se tornou uma prática com ele na presidência da República, significa dizer que o presidente da República roubava dinheiro vivo da gente.
Essas notas começaram a ser publicadas agora, a gente tem 4 anos de notas fiscais, então, para ser analisados. Eu imagino já o trabalho hercúleo que vocês já estão tendo na coluna, mas eu queria entender por que é importante esse acesso público, até para a gente reforçar a importância da LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, e o que é que vocês podem descobrir mais nessa análise tão, né, difícil de fazer, demorada de fazer, mas tão necessária. Rafael, eu acho que, primeiro, a gente tem um direito de saber como o nosso dinheiro está sendo gasto, né? Isso é o básico. Mesmo que não houvesse ali necessariamente nenhuma suspeita de algo ilícito. Mas existem indícios fortes, a começar pelo histórico da família Bolsonaro, como eu acabei de contar, que indicam que ali pode ter sido um cano pelo qual saiu muito dinheiro de corrupção, né? Então, isso o, digamos assim, o essencial. Mas tem uma outra discussão também que eu acho que é bom a gente fazer nesse momento que estão vindo a público pela primeira vez os gastos dos cartões corporativos, porque esse sigilo era um sigilo que também existia no governo Lula, também existia no governo Dilma, também existia no governo Temer. O sigilo em si não foi inventado pelo Bolsonaro, ele apenas manteve. Tem que vir a público tem que haver o debate, o seguinte, nós temos que custear realmente todo tipo de despesa do presidente da República. Assim, por que nós, cidadãos, temos que custear o Rivotril de algum familiar do presidente ou do próprio, né? A gente tem que custear realmente todos os alimentos. Havia gasto com pet shop. É a gente que tem que pagar o pet shop. Então, assim, eu sempre me pergunto... Lembrar que o presidente recebe salário, né? A gente não pode esquecer. Eu sempre me pergunto, quando eu falo desse tema do cartão corporativo, para que serve o salário, então? Assim, o salário do presidente da República é uma bolada, são quase 40 mil reais, né? O que o presidente da República ou a presidente da República fazem com esse dinheiro? Porque se tem um cartão corporativo para pagar alimentação, não paga gasto com saúde, os gastos diversos que são pagos, que a gente falou aqui, pet shop, restaurantes, hotéis, o que a pessoa gasta o dinheiro dela, né? Acho que essa é uma discussão que a sociedade tem que fazer também. E talvez pressionar o legislativo e a própria administração pública para que se crie balizadores do que pode e o que não pode gastar, né? Ficar da maneira que eu acho um pouco complicado, assim, colocar um encargo muito grande nas costas do cidadão. O Bolsonaro gastou pelo menos 27 milhões em cartão corporativo, 27 milhões de reais. Isso, por que eu falo pelo menos? Porque já foi identificado que há foram identificados alguns tipos de gastos que não estão nesse conteúdo que veio a público. Então, quer dizer, a possibilidade é que seja ainda mais dinheiro do que esses 27 milhões. Realmente somos nós que temos que pagar isso? Sem a informação pública, a gente não poderia sequer começar essa discussão, porque a gente não saberia no que o dinheiro está sendo gasto. É isso, Amado. E como a gente falou, né, essa investigação vai continuar ainda por um bom tempo. Te agradeço e com certeza você vai voltar aqui para falar mais sobre ela. Vamos sim. Muito obrigado.